Seja bem-vindo a mais um programa da Madeira, mais precisamente do nosso cenáculo do Funchal. Que Deus abençoe a si e que Deus abençoe a toda a sua família. Eu quero chamar a sua atenção para esses casos verídicos. Pessoas que outrora viviam sem direção, aflitas, desesperadas. Pessoas que outrora viviam sem saber o que fazer para resolver as situações, adversidades que naquele momento passavam. Como muitos às vezes dizem, eu não sei mais o que fazer para avançar com a minha vida. Isso muda quando a pessoa recebe o Divino Espírito Santo. Porque Deus é o guia, Deus é a direção. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe o que fazer, para onde ir, como ser, de maneira que a sua vida venha a refletir a imagem e semelhança de Deus. Acompanhe os testemunhos, eu volto em seguida. Eu chamo-me Belina Soares, tenho 71 anos, hoje sou reformada, era escriturária, mas sou reformada. Eu nasci já doente, eu sou a nona de 10 irmãos. De maneira que não acontecia na família, mas aconteceu comigo. A penúltima veio mesmo doente. Uma doença que era um género de furúnculos no sangue, rebentava-me por todo o lado. Comecei a andar, já tinha 3 anos. Quando comecei a andar, passado 1 ano e tal, tive também uma paralisia infantil. E então continuei ainda a ficar pior que o que estava. E o tempo foi passando. Depois apareceu-me uma doença também dos pulmões, chamada gânglios, que levei 3 anos a apanhar, todos os dias apanhava uma injeção, durante 3 anos. E à parte disso, era sempre doença atrás de doença. Quando fui para a escola, o problema agravou-se porque eu, desde sempre, não dormia, não tinha sono. E então levava as noites acordadas, depois passado um tempinho começou as dores de cabeça, porque como não dormia tinha dores de cabeça. Mandavam-me fazer exames à cabeça, não detectavam nada, diziam que eram enxaquecas. Depois à parte disso, no aspecto de enfermidades também, na minha família a minha avó não tinha, o útero, a minha mãe também não, a gente somos 5 irmãs. E eu estava também, já 3 não tinham e eu era a seguir. Esse problema de mioma dava sangramentos e tinha dores. E depois tinha já a barriga maior e tudo porque crescia, evidentemente. E eu depois comecei a fazer de 6 em 6 meses uma ecografia para ver o tamanho e o que é que desenvolvia e não sei quantos. Até que depois chegou uma altura que o médico dizia que temos que operar, porque não há outra solução. Conheci a Igreja Universal. Eu para mim ia para ver o que é que ia acontecer. Mas eu sempre acreditei em Deus, só que eu não conhecia Deus. Eu nessa noite, quando acabámos de jantar, eu deitei-me. Eu fui-me deitar. E o meu marido diz-me assim de manhã: epá, tu esta noite dormiste a noite toda? Fiquei tão feliz, tão feliz. A dor de cabeça, até hoje, graças a Deus, posso dizer, nunca mais tive uma dor de cabeça. Também chegou até 40 e tal anos com dor de cabeça. E quando fui fazer a próxima ecografia, o que é que acontece? Eu fiz da mesma maneira, mas antes de fazer, eu orei a Deus, eu clamei a Deus para que a ecografia saísse normal, que eu não tivesse mais problema nenhum. Quando ele me diz assim: Belina, eu vou-lhe dar uma má notícia. E quando ele me disse uma má notícia, digo assim: do quê, doutor? Do exame que você deixou aqui da ecografia. Digo assim: então, porquê, doutor? Fiquei logo assim aflita. Porquê é que é má notícia? Eu fiz tudo da mesma maneira, eu logo assim por ele. Eu fiz tudo como costumo fazer, doutor. Pois é, só que eu não vejo aqui nada. E aquilo, quando ele disse que não havia lá nada, eu fiquei calada, diz ele assim: está aí. Estou, doutora. Caiu a ficha, digo assim: doutora, não tem nada porque Deus me curou, Jesus curou-me, doutora. Olha, aquilo já andava um tempinho na igreja, aí já meia dúzia de meses por aí, começa eu assim: não,
eu ouço falar do Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. Se eu já me sinto tão feliz com estas bênçãos todas que Deus já me deu, eu quero ter o Espírito Santo, que eu quero conhecer o Espírito Santo. E então aquilo comecei a ler mais a Bíblia, a meditar mais na Bíblia. Depois de receber o Espírito Santo, bem, o meu domínio próprio foi aquilo que eu me apercebi mais rápido, porque eu exaltava-me ainda às vezes, e quando faziam as coisas que não era como eu queria, e essas coisas todas assim, e eu comecei a entender que às vezes a gente temos que ter mais um bocadinho de calma e aceitar às vezes os erros dos outros. Foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu já sabia que não me exaltava como era, tinha aquele domínio próprio, tinha aquela paz, tinha problemas, mas eu queria lá saber dos problemas, eu sabia que ia resolvê-los. Aconteça o que acontecer, porque problemas todos nós vamos ter, eu sei que vamos ter, mas o Espírito Santo dá-me a direção e confirma que vou vencer. E eu vou sempre à luta e vou sempre em frente, e graças a Deus estamos bem. Tenho um casamento abençoado, por isso estamos bem, graças a Deus. Sede. Sensação causada pela necessidade de beber. Secura. Nos dias de hoje as pessoas estão sedentas por algo. O alcoólatra é sedento por álcool. O apostador é sedento por jogos. O doente é sedento de saúde. O depressivo é sedento por paz, e a lista continua. São pessoas que são rejeitadas por tudo e por todos, porque no fundo a sua alma está sedenta por algo que ela nem sabe o que é. Como a sede natural é angustiante, viver em sequidão espiritual é pior ainda. O Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você carrega um vazio dentro de si, somado ao desejo de suicídio, você precisa de beber desta água que o Senhor Jesus prometeu na sua palavra. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro, será realizada a Noite dos Sedentos, para todos aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, o único capaz de saciar a sua sede. No Cenáculo do Funchal, na Ilha da Madeira, com a presença do Bispo Domingos Siqueira, na Rua Dr. Brito Câmara, número 32. Hoje, quarta-feira, é o dia que nós separamos para o estudo bíblico e a busca ao Divino Espírito Santo. Você que está aflito, como estas pessoas estavam, os casos verídicos demonstram a aflição que muitos passaram, mas também a realização que muitos desfrutam. Essas pessoas, antes do Espírito Santo, eram uma coisa, agora são outra. E por quê? Porque quando Deus abraça, quando Deus envolve, quando Deus fortalece, a pessoa ganha coragem, determinação, disposição, convicção para lutar e vencer. Você que está triste, abatido, depressivo, você que já tentou até o suicídio, não é que você não queira viver, você não gosta é da vida que você tem, então deixe isso para trás e venha hoje na Escola da Fé. Vamos meditar na palavra de Deus e buscar um novo coração, uma nova mente, buscar uma nova vida através daquele que faz novas todas as coisas. Às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, aqui no Cenáculo do Funchal, onde eu me encontro, na Rua Dr. Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores do Funchal. A bruxaria que me fizeram foi através de um arroz de cabidela. Indicaram-me para ir a uma pessoa espírita. Ele me deu uns posos para tomar, do qual eu vomitei imenso. E daí para a frente a minha vida, durante 6 ou 7 anos, não teve grande significado. O meu nome é Rui e eu fui vítima de um ritual. O sofrimento começou através de uma bruxaria que me fizeram através de comida.
familiares indicaram-me para ir a uma pessoa espírita que me disse para eu estar em jejum um dia inteiro e me deu uns posos para tomar, do qual eu vomitei imenso, e daí para a frente a minha vida durante 6 ou 7 anos não teve grande significado. Tive negócios que não correram certo, tive uma vida de vícios, de noitadas, sem perspectivas de futuro, digamos assim. Bebia álcool todos os dias, diariamente, noitadas diariamente, não trabalhei, a situação foi essa. Interiormente revoltava-me com tudo e com nada, era bastante nervoso, não sei se seria depressivo, mas eu sei que era bastante nervoso, não aceitava que me chamassem a atenção, fosse do que fosse. E lá está, a minha vida não fazia sentido nenhum, era só vícios, café, bebida. Depois conheci o Centro de Ajuda através da minha atual mulher, porque a nossa vida estava um bocado estragada, digamos assim. E através da minha mulher, ela trouxe-me ao Centro de Ajuda e hoje, graças a Deus, a minha vida está uma maravilha, por assim dizer. Sou feliz, tenho 2 filhos, o ritual que estava na minha vida foi quebrado e hoje sou feliz. O meu sofrimento começou, ainda era criança, foi na infância. Eu tinha pânico, eu tinha medos, porque vinha de uma família já desestruturada, com vários problemas, e então a partir dos 9 anos fui vítima de abuso sexual, molestada, e a partir dos 11 anos então agravou-se mais. Com 11 anos eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes, eu tinha pesadelos, tinha medo do escuro em plena luz do dia. Eu dentro da casa tinha que acender as luzes todas, eu tinha pânico de andar na rua e então isso foi-se agravando mais. Então mais tarde, com 16 anos, os meus pais se divorciaram, foi um divórcio muito trágico mesmo, foi muito mau e então isso levou eu a ficar sempre sozinha. Eu também cheguei ao ponto de tentar o suicídio por 2 vezes, porque aquelas vozes, e porque eu via pessoas da minha família que já tinham morrido, principalmente uma, e eu via, ela falava comigo e isso me estava a deixar, a minha cabeça, que eu estava a pensar que estava louca. Como eu não tinha vontade nenhuma de viver, tinha traumas e como foi sempre rejeitada e desprezada por todos, eu tentei o suicídio por 2 vezes. Depois eu vi numa situação aos 18 anos, conheci uma pessoa, então eu tentei ser feliz. Eu aos 19 anos engravidei e então vi ali uma oportunidade para casar. Mas foi um fracasso. Eu tinha um bebê de 1 ano, fui expulsa pelo meu ex-marido, vítima de violência doméstica, fiquei na rua com um filho nos braços e depois as coisas agravou-se muito mais. E eu emagreci imenso. E eu tomava a medicação para ver se aquilo, porque eu tinha dores terríveis de cabeça, eu doía-me imenso, os meus ossos, o meu corpo, eu não tinha ânimo, estava sempre desanimada, estava sempre com a cabisbaixa. E então o meu casamento foi-se deteriorando. O meu filho mais velho também passou por uma fase que teve que ir para o Hospital de Magalhães Lemos, ele ficava muito turbado, chegar ao ponto de nos querer matar a todos dentro de casa, eu ter que o fechar. E então houve uma altura com uma pessoa que me levou ao centro de ajuda. Então quando eu entrei, nesse mesmo dia, foi uma sexta-feira, eu saí de lá diferente, entrei de uma maneira, mas saí de outra. Porque já nessa mesma noite eu conseguia dormir, porque eu não conseguia dormir, eu tinha insónias. Eu não dormia nem de noite, nem de dia, tinha alturas que eu parecia uma morta-viva a andar. E naquela noite eu consegui dormir. Então eu comecei a ver resultados em mim, na minha família, também nos meus filhos, principalmente no meu filho mais velho, porque ele era muito agressivo a falar para nós, tinha assim momentos que ele ficava bastante perturbado. E então Deus começou a agir. E então veio a transformação. Então eu não tenho vontade de morrer, tenho a minha autoestima, tenho paz dentro de mim. Eu tenho aquilo que posso ser, tenho as ferramentas para poder ultrapassar os problemas, os obstáculos em que me aparecem na minha vida.
Os meus filhos hoje são uns filhos abençoados, são uma bênção, estudam, o mais novo estuda, os outros dois trabalham. O meu marido é totalmente diferente, ele sempre foi uma boa pessoa, mas depois Deus também foi mudando a vida dele. Começou a entender, começou a ver muito mais de algo, não foi só da minha parte, começou por mim, mas também por ele. Começou a ver mais de algo, mais, como ele não era um pai presente, começou a estar mais presente na vida dos filhos e mesmo no nosso casamento. Hoje a minha vida é totalmente transformada. O ritual que estava na minha vida hoje foi quebrado. Pessoas que dão 1, 2 passos em frente e retrocedem 4, 5, 10 passos. Pessoas que às vezes, quando estão perto de alcançar o que querem, algo acontece e perdem. Muitos até dizem, eu sou um azarado, eu só tenho azar na minha vida, onde eu coloco as minhas mãos dá errado. Eu fui vítima de uma inveja, eu fui vítima de uma praga, lançaram uma maldição, já estou carregando, ou tenho carregado os males que meus pais, avós e bisavós carregavam, uma maldição hereditária. Seja o que for, um bruxedo, um feitiço, uma amarração, uma macumba da qual você foi vítima, através da fé e do poder de Deus, tudo isso pode e vai ser quebrado. Você acompanhou pessoas que foram vítimas de males espirituais. Hoje são pessoas livres. Deus quer fazer o mesmo com você. Sexta-feira é o dia da libertação em todas as igrejas universal. Aqui na Madeira nós temos várias. No Funchal são 2. Seja no Cenáculo do Funchal, no Funchal 1, na Casa da Luz, junto à Casa da Luz, seja na Ribeira Brava, seja em Machico, Camacha, Câmara de Lobos, Calheta. Para saber a direção, a morada da igreja mais próxima da sua casa, aqui na Madeira, nos Açores ou em Portugal continental, o 21-836-8008. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas, o desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido dito, que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia. Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21-836-8008.